Bom, vamos falar aqui então sobre esses incêndios, porque para combater o fogo que já destruiu boa parte dos biomas brasileiros, o governo anunciou esse crédito extraordinário de 514 milhões de reais. É um valor que vai ser dividido em várias áreas e deverá ser usado para a compra de equipamentos, como aeronaves e kits de combate ao incêndio. Tem uma reunião marcada aí com governadores, também para ouvir demandas que vão influenciar como se aplica esse dinheiro. E uma reunião, né, que o próprio Lula admite que o país não está preparado para lidar com eventos climáticos extremos, junto com ministros e representantes do Legislativo e Judiciário. Vamos ouvir. Hoje no Brasil, a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, brigadista quase ninguém tem. Bom, que não estava preparado, acho que todo mundo já tinha notado há algum tempo, né, Eliane? A questão é o que o governo está fazendo, o que não saiu, o que está emperrando novas medidas. É isso, né? Foram precisos 2 dias de reunião depois que o incêndio chegou na capital da República, né? O ar de Brasília está irrespirável. Gente, a minha casa está toda fechada, não pode abrir janela e porta. O filho da minha amiga está andando, não é com máscara aquela da pandemia, ele está andando com máscara de respirar, aquela máscara grande, sabe? Porque está passando mal com o ar da capital da República. Então a situação está muito grave. Aliás, não só aqui, minhas amigas que moram em Portugal estão mandando imagens tenebrosas de incêndios por lá. Minha amiga que mora na Califórnia está mandando imagens também tenebrosas dos incêndios por lá. E o pior, né? O pior é que não é apenas incêndio e seca, porque no leste europeu, né, há várias cidades debaixo d'água, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas o caso é que o Brasil tinha todos os sinais, todos os indícios de emergência há muito tempo. E aí assume a emergência depois do Pantanal queimado, Amazônia queimado, Parque Nacional de Brasília, a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães. É uma emergência meio tardia, vamos combinar, né? Mas ontem o governo anunciou 2 medidas provisórias. Uma para agilizar, tirar a burocracia na liberação de recursos do Fundo da Amazônia. E a outra MP, que vai ser lançada ainda, é para abrir esse crédito extraordinário de 514 milhões contra as queimadas. E aí cada poder está tentando mostrar serviço, assim, de última hora, né, já muito atrasado. O Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, vai mandar uma recomendação para todos os tribunais para também agilizarem, correrem, darem rapidez, efetividade na punição de crimes ambientais. E o Congresso, apesar de estar em recesso branco por causa das eleições municipais, convocou reunião de emergência, reunião sem ser presencial, né? Vai ser por videoconferência, mas para também agilizar a liberação dos recursos, liberação para várias áreas diferentes, para, enfim, correr atrás desse prejuízo e correr atrás de um fogo que está ganhando a guerra. Tudo muito preocupante e a gente só torce para que os negacionistas
né, os negacionistas que eram também negacionistas na pandemia, que eram negacionistas contra a vacina e que continuam sendo negacionistas contra a crise climática, achando que tudo isso é coisa de comunista, ambientalista só está aí para fazer o jogo da China, etc., que todo mundo acorde, porque o planeta está em chamas de um lado e debaixo d'água do outro. É isso. Eliane, vamos falar um pouquinho da pesquisa Quest, encomendada pela TV Globo. A gente divulgou todos os detalhes mais cedo, na faixa das 7. Só vou resumir aqui para você comentar. Mantém-se o triplo empate técnico, com o Ricardo Nunes aqui na corrida pela Prefeitura de São Paulo com os mesmos 24% do dia 11 de setembro. O Guilherme Boulos com 23%, tinha 21%. Uma oscilação de 2 pontos, está dentro da margem de erro, e o Pablo Marçal, com 20%, tinha 23%, uma oscilação para baixo, mas também dentro da margem de erro. E o Datena, com 10%, tinha 8%, também subiu, mas oscilou dentro da margem de erro. Segundo turno com o Nunes em vantagem sobre Marçal e Boulos, mas se for Marçal e Boulos, a vantagem é para o Boulos. Enfim, como é que você analisa essa primeira pesquisa pós-cadeirada do Datena no Marçal? Bem, a estratégia do Pablo Marçal já deu, né? Deu o que tinha que dar. Porque o Pablo Marçal entrou em campanha para bagunçar o coreto, para provocar, para criar tumulto, para evitar debate sobre o que interessa. E parou de dar certo, né? Porque o Marçal parou de crescer, né? Continua oscilando para baixo, mesmo depois de ser vítima de uma cadeirada. Ele até tentou fazer desse limão uma limonada, né? Tirando fotos dentro da ambulância, fotos no hospital, mas acho que não colou muito não. E se a gente olha na internet, muita gente dizendo, olha, bem que ele merecia a cadeirada, coisas desse tipo. Então, há uma estabilidade na eleição em São Paulo, mas com uma consolidação do Ricardo Nunes, prefeito da capital, que concorre à reeleição, na dianteira, né, depois dos programas eleitorais ele ganhou musculatura, e o Guilherme Boulos consolidado também, não está crescendo mais, né? Parece que atingiu o teto no primeiro turno, mas bem consolidado para entrar no segundo turno, e o Marçal deslizando para baixo. Aliás, é curioso que foi cresceu o Datena dentro da margem de erros, o erro, quer dizer, foi uma oscilação apenas, mas o Datena, depois de fazer aquele ato grotesco, em vez de cair, ele estabilizou ali nos 10%, ou seja, não houve uma recriminação em massa contra a cadeirada. Mas eu queria aproveitar, já que a gente está falando de São Paulo, para falar de uma mudança. Se você tem estabilidade em São Paulo, tem aí uma mudança, uma oscilação ainda pequena, mas que demonstra tendências, né, no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes continua solidamente na frente, ainda com forte possibilidade de vencer em primeiro turno, mas ele recuou de 64% para 57%, ou seja, teve aí uma queda fora da margem de erro de 7 pontos, né? E o Alexandre Ramagem, que foi o chefe, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e que tem o apoio do Bolsonaro, teve uma oscilação para cima, né, depois que o Bolsonaro, que faz política no Rio de Janeiro, a carreira dele política toda no Rio de Janeiro, entrou na propaganda eleitoral para defender o Ramagem. Então, o Ramagem sobe de 13 para 18, são 5 pontos a mais, enquanto o Paes cai de 64 para 57, menos 7
pontos. Portanto, a diferença entre eles caiu 12 pontos. É bastante e é uma sinalização. Mas, repito, a situação, a posição do Eduardo Paes ainda é muito confortável. Eliane Cantanhede, que está conversando conosco direto de Brasília. Seguimos falando sobre partidos de esquerda que não lançaram candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 800 cidades brasileiras, Eliane? Pois é, foi um levantamento do UOL que eu achei muito importante, né? A esquerda está sem candidatos em 846 cidades brasileiras. Isso dá 15% dos 5.569 municípios e pode parecer pouco, mas não, é muita coisa, né? E aí tem um exemplo que eu acho muito significativo, que é o Rio Grande do Norte, né? Porque o Rio Grande do Norte, que fica no Nordeste, o Nordeste que é o Bolsão Vermelho, onde o PT e o Lula sempre são campeões de votos, né? Para vocês terem uma ideia, em 2022, no segundo turno, o Lula teve 65% de votos contra o Bolsonaro no Rio Grande do Norte. Pois é, e hoje, praticamente 40% das cidades, né? Ou seja, 38,9%, quase metade dos municípios do Rio Grande do Norte, simplesmente não tem candidatos da esquerda. Logo, não tem candidatos também do PT, né? De todos os municípios, só em 3 estados, todos, 100% dos municípios, têm candidatos da esquerda. No Amapá, no Espírito Santo e em Rondônia, né? Eu achei muito interessante esse levantamento. O Sudeste, por exemplo, né, que é também um reduto aí das capitais, por exemplo, tem forte presença da esquerda, 287 cidades sem candidatos de esquerda. No Sul, que já era esperado, porque o Sul é um reduto oposto ao Nordeste, é um reduto mais à direita, 204 cidades não têm candidato de esquerda. No Centro-Oeste 107, no Norte 59. E lá no Nordeste, que eu já falei, né, que é fortemente pró-Lula, pró-esquerda, 189 cidades sem candidatos da esquerda. Eu achei interessante isso e até sugiro o editorial do Estadão de hoje sobre o triste fim do PSDB. Aliás, foi como eu terminei a minha coluna de ontem no Estadão. O PSDB, que tem uma bela história, né? Que já teve 2 governos consecutivos do Fernando Henrique Cardoso e foram governos muito bem sucedidos, muito bem, vamos dizer assim, foram governos estruturantes na economia, na educação, na saúde, etc., né? Inclusive na modernização da economia, das leis, né? E tem o triste fim, porque por falta de nomes, por falta de candidatos, o PSDB não apenas fez uma guinada fortemente à direita, que não é da origem dele. O PSDB vem do Fernando Henrique socialista, de centro-esquerda. O PSDB foi se transformando num partido de direita, a ponto de ter como candidato na principal capital o José Luiz da Atena, que é de direita e que é machão, né? Capaz de dar cadeirada em adversário ao vivo na televisão. Então, esse levantamento sobre a falta de candidatos de esquerda em em praticamente todos os estados, né? Em todas as regiões, mostra também como a direita avança,
né, a esquerda recua e o centro está estrangulado. E isso, curiosamente, não é um movimento exclusivo do Brasil. Acontece nas Américas, e eu não estou falando só América do Sul, não. Estou falando nas Américas, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, por aí afora, o centro estrangulado e a direita crescendo. Muito bem, vale ler a coluna, vi ontem, está lá no estadão.com.br para você conferir também em detalhes o que acabou de dizer a Eliane. Bom, Eliane, hoje tem reunião, já começou ontem, né? Mas a definição é hoje, do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, com expectativa de alta dos juros. Será que vem mesmo essa alta? Todo mundo essas últimas semanas, né, trabalhava assim, todo mundo tinha como 100% certo que haveria um aumento de 0,25%. Mas na última hora aquelas certezas dão sempre uma balançada, né? Está sendo o primeiro Copom já com o Galípolo indicado para a presidência do Banco Central pelo presidente Lula, né? Lembrando que depois daquele racha pela metade do Copom, o Copom passou a ter sucessivas decisões por unanimidade. Então, é provável que essa unanimidade se repita hoje com a turma do Galípolo, que é já da fase da era Lula 3, bem entendidos ali, bem acordados com o atual presidente, o ainda presidente Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro. Então, a perspectiva é de uma decisão unânime. A perspectiva é de um aumento de 0,25%. Mas é bom a gente ficar de olho, porque com a situação tão instável nos Estados Unidos, com queimada, depois daquela tragédia toda do Rio Grande do Sul, né, crédito extraordinário para enchente, crédito extraordinário para incêndio, há ainda muitas dúvidas. A inflação está bem controlada. A inflação deixou de ser, assim, aquele problemaço que justificava aumento de juros no início do governo Lula 3. Mas vamos ver, porque decisão de juros é sempre importante para a economia, é sempre importante para as empresas, para as famílias, para os governos e, portanto, é muito importante para o país inteiro. E vamos ver como é que o Lula vai se comportar se tiver esse aumento, agora que o Galípolo está pronto para assumir a presidência do Banco Central. Será que o Lula vai continuar a guerra dele, pessoal, quixotesca, contra o Banco Central? Será? Vamos ver como é que vai ser as críticas nessa primeira decisão aí com o Galípolo quase sentado na cadeira já. Ó a cadeira de novo aí.